Olá, bem-vindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados no mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotado em Tether no Exchange Binance. Nós temos aqui o fundo do gráfico com uma reta colorida, representada em taxas horizontais, com desvios padrão. O volume diário nas exchanges Binance, OKEx e Huobi estiveram acima da média nos últimos 59 dias. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E no pano de fundo do gráfico nós temos aqui taxas horizontais que representam o agrupamento dos preços em torno de certas regiões. O canal de alta que está sendo desenhado aqui para os preços da Bitcoin está nesse momento sendo testado no seu topo. É o primeiro teste aí depois da sua formação. A formação de um canal de alta pelo nosso software é feita pela reta inferior, que ela é replicada então ao topo do gráfico. Então nós estamos fazendo aí uma visita ao topo desse canal nesse exato momento, na realidade fechamento do dia anterior. Então qual é a nossa expectativa? Se nós tivermos aqui um retorno com um volume crescente, então isso vai representar um teste efetivo ao canal e o canal deixa de ser então um canal circunstancial, ou seja, que foi desenhado pelo software por mera coincidência. A gente volta a lembrar, os preços não têm consciência de que eles estão se deslocando em canais, por mais que o mercado procure desenhar uma trajetória, os preços são números frios e inertes, então os desenhos de canais e figuras são meras abstrações que se fazem em cima dessas sistemas e uma vez então que eles são respeitados consecutivamente, eles começam a ganhar credibilidade e merecer mais atenção. No caso então, nós esperamos em algum momento um recuo natural em função da elasticidade que todos os movimentos têm de expansão e retração, porém isso não significa um final do movimento. Então, dentro dessa perspectiva de que nós tivemos aí volume crescente, porém mais importante do que isso, em dias consecutivos, nós começamos a acreditar que esse movimento vai ter uma duração um pouco maior, ele está começando a se solidificar e nós temos aí um viés de alta para movimentação aí dentro do curto prazo. Então é bem possível sim que nós tenhamos aí no dia de hoje mais uma trajetória altista numa taxa superior à da inclinação desse canal que venha a rompê-lo ou então seguir junto com a sua declividade aqui desenhada. Isso tudo deve ser suportado por um dia com volume igual a esses aqui ou algo superior. Então nós estaríamos aí caminhando para tons mais esverdeados ou um azul mais vivo, um azul mais claro. Então isso é bastante importante que aconteça aí ao longo do dia de hoje. Nós vamos ver amanhã aí como é que ficou esse desenho para esse dia de hoje e a gente espera aí que essa configuração se mantenha. Então, dentro dessa perspectiva, a gente enxerga sim um viés de alta. Isso ainda não é uma tendência no diário, ainda não é uma tendência aí no semanal, mas dentro dessa perspectiva a gente tem sim um viés de alta. Por que ainda não é uma tendência dentro do diário, embora ele esteja subindo ao longo dos dias? Porque nós estamos aí, a gente pode ver nessa perspectiva de 59 dias, nós estamos aí dentro de um movimento horizontal, a gente tem que romper o topo aqui do 4.000, nós ainda não estamos ali, a gente tem que fazer um teste e a gente sabe que tem uma região de congestionamento que começa em 4.000 e vai até 4.200, nós estamos aí, como diz o poeta, knocking on heaven's door, a gente ainda está batendo embaixo, a gente tem que conseguir entrar e cruzar ela para cima e vale lembrar, isso ainda não aconteceu desde a nossa queda lá dos 6.500, então um pouco precipitado aí para ter uma tendência de alta, mas um viés de alta sim, isso aqui está evidente e claro a todos os participantes do mercado. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva para o final do dia de hoje. Nós temos aí de novo uma expectativa de um leve recuo, 3.833 dólares, num intervalo centrado em 3.768 a 3.898, ou seja, ele está vendo aí uma dificuldade de ficar acima dos 3.900. Evidentemente a nossa margem de erro vem subindo, nós estamos aí com 1,74% aí de um dia para o outro, ou seja, nós estamos prevendo 98,26% do preço de um dia para o outro, em função desse movimento brusco que a gente vem tendo, que
para nossa alegria, é um movimento altista, porém nós continuamos aí com uma dependência aí em torno de 60% do preço em função do volume. Então a gente acredita que numa continuidade aí do nível de volume e uma elevação gradual vai permitir uma sustentação dos preços nesse patamar, eventualmente com alguns recuos, sim, mas a gente acredita que o movimento que está sendo desenhado aqui de alta, ele deve continuar, mesmo que ele tenha algumas pausas aí por alguns dias ou como duração de uma semana, como foi o último movimento. Então é bem possível que nós tenhamos aí uma repetição, onde a gente tem uma alta aí de 200, 300 dólares, aí a gente faz um leve declínio, onde a gente tem uma extensão dessa movimentação, uma perda de volume, e depois a gente tem novamente um arranque, onde a gente faz uma nova extensão de mesma magnitude, chega num volume num patamar que não consegue romper, faz um leve recuo, um leve declínio e depois faz uma nova aceleração. Essa sim, então, a uma próxima perna, depois do movimento horizontal a partir desse ponto aqui, nos levaria para dentro dessa região de congestionamento 4.000, 4.200, mas a gente então acredita que é possível, nós estamos dizendo que vai, o mercado faz o que quer, mas nós acreditamos que seja possível que nós tenhamos um leve recuo antecipadamente, e isso seja na realidade um prenúncio aí do movimento de alta, caso o volume consiga sustentar os preços aí nesse patamar. Então nós podemos ter sim um recuo no volume sem que nós tenhamos um respectivo recuo nos preços, como foi nos ensinado aqui nessa última movimentação que nós tivemos ao longo da semana que passou. Vamos dar uma olhada então no mercado agora para ter uma ideia do que está acontecendo. A gente começa aí o nosso giro pelas notícias e aí vamos aí com Lifecoins. Então nós temos aí não invista em Bitcoin, a principal notícia. Basicamente a matéria está falando que mais importante do que comprar Bitcoin é aceitá-la, então em pontos de venda, etc. Então de fato isso aí é muito importante, isso é uma coisa que a gente já vem comentando aqui em outras análises, que é um meio de pagamento, não é um meio de especulação, embora seja possível sim investir e especular em qualquer bem ativo que tenha um preço definido, mas mais importante do que isso, para ter sucesso no longo prazo, a gente precisa que os pontos de venda aceitem Bitcoin. Então, por favor, pessoal, quem tem aí o seu negócio, vamos começar aí a fazer um esforço para estar aceitando Bitcoins. Nossos boletins aqui a gente publica tanto no Twitter quanto no nosso canal no Telegram. A gente convida vocês a assinar. A gente está esperando aqui 4.000 e 4.200 aí como resistências aí a serem observadas e 3.700, 3.600 então como suportes, ou seja, se a gente recuar abaixo desse nível de 3.600, então provavelmente nós vamos aí retornar àquela trajetória horizontal que a gente vinha tendo aí sub 3.600 e se manter ali até que nós tenhamos uma nova oportunidade de fazer esse rompimento mais uma vez e mais um teste aí de reingresso na região dos 4.000. Do contrário, a gente deve ficar oscilando em torno da região que a gente está, quem sabe 3.900, 3.800, mas a gente espera aí um teste aos 4.000 e aí sim, sendo bem sucedido, os 4.200. Então vamos aguardar para ver o que o mercado decide. No CoinMarketCap, agregador de dados, a gente tem nesse momento Bitcoin 3.924. Muito bom ver aí os preços aí num patamar aí bem mais elevado que a gente estava acostumado, porém bem mais abaixo do que nós já estivemos. A gente espera aí que esse momento atual permaneça, ganhe força e nos leve até lá. Ethereum 146 dólares aí, mantendo aí uma valorização constante. Ripple aí 33 centavos, aí uma bela alta aí nas últimas 24 horas. EOS também aí mantendo aí o patamar dos 13,50, 13,40 nessa região. Litecoin então com avanços gradativos, estávamos ontem em 45, estamos hoje em 48 e no dia anterior a esses aí estávamos em 44, então vamos tendo aí uma bela reação. Vamos dar uma olhada no volume, esse sim, na nossa opinião, bastante importante. A gente vê BitMEX aí acima dos 2,5, 2,7 bilhões negociados nas últimas 24 horas. A gente volta a ressaltar, isso não é Bitcoin, isso são derivativos, então é muito fácil de conseguir grandes volumes, não está tendo nenhuma movimentação e 100% dela é off-blockchain, tá? Isso aí são contratos que se fazem direto com a exchange. Binance, essa sim, 1,44
bilhões negociados nas últimas 24 horas, um volume aí bastante grande e sendo mantido, na nossa opinião, vem dando sustentação aí para os preços da Bitcoin. E o OKEX, então, cruzando a marca do 1 bilhão também nas últimas 24 horas, isso sim muito importante, a gente vê aqui uma reta ascendente. Então, por conta disso, nós acreditamos que temos aí um bom suporte no nível que nós estamos. Isso aí deve segurar os preços e evitar alguns recuos, e é isso que a gente vê nesse momento agora aqui, entrando na Binance, onde a gente vê aqui o volume nas últimas horas aí se elevando e se mantendo, e na nossa opinião é um volume suficiente sim para manter os preços nesse patamar. Provavelmente não seja suficiente para levar os preços para o patamar superior, que é aquele teste nos 4.000, porém, então, o que nós acreditamos dentro de uma continuidade aí desse padrão, que nós tenhamos aí leves recuos aí nos preços e em seguida a gente tem aí mais uma arrancada, mais uma perna dessa movimentação. A gente volta a lembrar aí que dentro dessa movimentação que nós estamos tendo aqui, ela já está com uma horizontalização dentro ao topo aí dos 13.900, mais ou menos equivalente ao dobro da pausa que nós tivemos aqui nos 13.700, 13.730, antes de ter esse último arranque. Então, estamos aí numa fase clara, na nossa opinião, de acumulação, e ela pode sim nos levar a uma alta aí ao longo do dia, ao longo dos próximos dias. Vamos esperar, vamos aguardar. Na nossa opinião, se nós não tivermos um recuo forte com grande volume, um candle de baixa com grande volume que nos traga aí abaixo dos 13.700, abaixo desse patamar, que nos coloque de novo naquela faixa 13.600, 13.700, nós vamos continuar com esse viés de alta. E aí a gente dá uma olhada então nos preços aí do USD Coin, então Bitcoin cotada em USD Coin. A gente vê aqui uma curva bastante parecida e é nessa aqui que nós vamos nos embasar para as análises a partir da semana que vem. Dando uma olhada então no mercado nacional, temos aí Bitcoin Trade aí com 192 Bitcoins negociadas nas últimas 24 horas e nesse momento R$ 14.599 o preço de uma Bitcoin. A gente lembra que você não precisa comprar uma Bitcoin inteira, você pode comprar pedaços delas, onde a menor unidade são os satoshis. Então, você pode fazer um investimento aí com valor bastante menor do que esse para quem gostaria de experimentar as suas primeiras negociações. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Esse tem sido o nosso histórico. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pela audiência mais uma vez. Não se esqueçam de adquirir o nosso livro aqui em cima, ele vai ajudar vocês para o período que está se desenhando aí no nosso horizonte, já não mais tão distante, já um pouco mais próximo, que é uma crise onde nós vamos ter aí problema de liquidez e a gente sugere que vocês estejam preparados para isso. Esse livro é uma maneira de fazer isso por apenas R$20. Eu acredito que vocês estão com um capital em jogo bem maior do que esse. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!